Olá, boa noite. Estou aqui com a doutora Paula Raal. Tudo bem, Tudo doutora? bem, boa noite, doutor. Bem-vinda. Obrigada. Nós, como prometemos algumas semanas atrás, hoje a nossa live com algumas novidades, tanto do Congresso de Paris em janeiro, quanto desse último em Washington, da Academia Americana de Dermatologia. Nós selecionamos aqui alguns assuntos que foram mais populares, eu diria assim. Nós vamos falar de microagulhamento, vamos falar de nutracêuticos, probióticos, vamos falar também das novas tecnologias do plasma rico em plaquetas, que é o famoso PRP. Nós recebemos várias perguntas no nosso direct, então nós vamos começar com as primeiras pessoas que nos mandaram. A Sueli de São Paulo pergunta o que é o microagulhamento e para que serve. Então, Sueli, na verdade, microagulhamento é uma técnica muito antiga, não é, doutora? Muitos anos, Já feito há um bom tempo que voltou já, na né? moda de novo. Sim. E, na verdade, são microagulhas que nós usamos para perfurar a pele no nível que nós queremos atingir. Então, nós vamos fazer pequenos furinhos para que os medicamentos cheguem até a derme, por exemplo, para estimular colágeno. Também fazem perfurações que facilitam a penetração de medicamentos, que nós chamamos de drug delivery. Só que nós temos alguns tipos de microagulhamento. Doutora, me fala quais os tipos que nós usamos aqui na nossa prática, no dia a dia. Aqui a gente tem feito bastante, pela nossa experiência, tanto as canetas, que a gente chama de Dermapen, é um dos mais antigos até esse. Tem aquele rolinho, que era antigo, que nós, pela nossa experiência, gostamos mais da caneta. E ele é mais rápido esse, Ele é mais rápido, mais seguro, não perde corte tão fácil, por isso que a gente gosta mais. Tem quantas agulhinhas nele? Vamos tentar mostrar. Esse é... Ah, esse é outra maquininha. É. Que na verdade... Bom, esse daqui é o primeiro, o Dermapen. Isso. São 12 agulhinhas? São 12 e 36. Essa que a gente está mostrando são com 36 agulhinhas, que tem um número certo de repetições, e daí a gente calcula até pela nossa pressão mesmo, isso com a prática fazendo, se a gente quer que sangre ou não, isso o doutor vai falar mais tarde, né, dos benefícios. E eu queria saber uma coisa, dói, não dói? As pessoas têm suportado? Muito tolerável. Muito tolerável. Um anestésico tópico, 15 a 20 minutinhos, e é rápido também de ser feito, não tem... Então, esse é o primeiro tipo mais tradicional, que nós chamamos de Dermapen, tem várias marcas, vários nomes, pode ser elétrico, pode ser manual. E tem um segundo que utiliza, na verdade, uma maquininha de tatuagem. Só que, em vez de a gente colocar tinta, nós vamos colocar medicamentos. Nós chamamos isso de MMP, ou microperfusão de medicamentos na pele, e também couro cabeludo. Couro cabeludo, é feito também para leucodermia gutata. Que aquelas manchinhas brancas, isso, brancas. Tem tido resultados legais, super, né? Porque eu até então nunca tinha visto resultados, porque aquela sarda branca, com o decorrer da vida, a gente vai ganhando, além das manchas escuras, umas brancas. Isso. Então é uma alternativa também para o MMP, que é um tipo de microagulhamento. E aí a gente tem as agulhinhas aqui, vamos tentar mostrar. Vê se consegue aparecer. Mas dá gente, pra ver o movimento. Dá pra ver o movimento são saindo agulhas, e voltando. Dói um pouco, mas é suportável e promove um pequeno sangramento superficial quando nós queremos tratar lesões mais superficiais. Quando nós vamos, por exemplo, para cicatrizes, para estria, nós queremos chegar realmente profundamente. Então o sangramento acontece na hora, o paciente vai embora com um pouco desse sangramento e some normalmente em quanto tempo pós? O sangramento, na verdade, em 12 horas, doutor. Fica uma crostícula de sangue. Na verdade, principalmente no couro cabeludo, que é o que mais a gente gosta de fazer para a resposta, o sangramento também não é tão bom, porque ele pode atrapalhar o drug delivery. A gente quer fazer perfurar, mas não precisa de tanto sangramento. São gotículas mesmo que o paciente pode voltar para sua atividade no mesmo dia. Né? A Adri Jaqueline está fazendo uma pergunta para cicatriz de acne. Você associa o microagulhamento com algum ácido? Sim, com certeza. Na verdade, assim, cicatriz de acne, nós usamos todas as técnicas possíveis, né? Nós usamos o microagulhamento, mas nós gostamos também dos lasers fracionados de Erbium e gostamos muito do Tixio, que na verdade é uma termoporação, é uma fonte de calor que não é luz, não é laser, que vai também promover perfurações, mas sem sangramento, porque o calor acaba fazendo a coagulação. Então é outro tipo de microagulhamento. E para finalizar, o terceiro tipo que nós usamos de microagulhamento na clínica é um microagulhamento associado com umas correntes híbridas ou com radiofrequência. A gente vai mostrar a ponteirinha. Esse é um pouco diferente, porque esse não promove sangramento.
Na verdade, você vai fazer agulha, muitas. Né? Quantas tem ali nesse... São 36. Também 36 tem a também. ponteira de 12. Tá. Geralmente a área de olhos, a gente faz mais áreas pequenas. Essas são 36 para o rosto inteiro. Na verdade, assim, a gente tem visto resultados muito bons também para código de barras, para rugas ao redor da boca. Eu sou de uma época em que laser, a gente fazia o laser CO2 não fracionado, há 25 anos atrás, em que, na verdade, era o que mais dava resultados para o código de barras. Sim. Só que às vezes podia correr um risco de mudança de coloração da pele. Hoje em dia nós temos o fracionado, mas o microagulhamento voltou como sendo uma alternativa, tanto de rugas mais finas dos olhos que não conseguimos tirar com a toxina, Sim. ou também no código de barras, pessoas que tomam muito sol e são bastante fumantes. Boninha 68. Quem tem botox e preenchimento de ácido hialurônico pode fazer microagulhamento, doutora? Sim, com certeza. Deve, né? Deve. Na verdade, a associação de técnicas, né? Que a gente sempre prioriza como tratamento já há um bom tempo. E pode. A gente só ajusta daí a ordem, né? Do que fazer. Se já fez antes, não tem problema nenhum. Se vai fazer no mesmo momento, na mesma semana, a gente ajusta o que a gente prefere, a ordem, né? Lembrando que, por exemplo, a toxina nós fazemos o preenchimento eventualmente no mesmo dia, e aí você programa de fazer algumas sessões, porque o microagulhamento não adianta fazer uma sessão, normalmente umas 4 pelo menos, porque é o tempo que nosso organismo precisa para fazer colágeno novo. Então, se fizer uma vez por mês, normalmente 4 meses você vai ter um resultado bom. Só um alerta, porque nós falamos de microagulhamento e eu vejo às vezes na internet pessoas passando agulhas e rolinhos, etc., e promovendo certo sangramento. Eu acho isso um grande perigo, porque você está promovendo microferimentos, isso é uma porta de infecção para bactérias, então super cuidado, por favor, não se arrisca, isso é uma técnica, um tratamento médico, feito pelo dermatologista, procure o seu médico de confiança, não se arrisca não. A Renata de Mairiporã, ela pergunta se o microagulhamento é uma alternativa para o tratamento das estrias. Sim, na verdade, uma das nossas melhores opções para tratamento de estria. A gente associa o laser também. Mas na estria, daí a gente quer um dano maior. A gente quer que sangre mesmo, porque ativa daí a cascata de coagulação, que vai ser um dos maiores cicatrizantes para ir, e a melhora da estria, que é uma cicatriz, né? Exatamente. A estria nada mais é do que rompimento de fibras. Então, as mais vermelhinhas que acontecem, às vezes, na adolescência, que deu o espichão, ou quem faz muita musculação, e nas grávidas, obviamente, que aquela pele não ficou hidratada o suficiente, rompeu. Então, estria é cicatriz. Nós tratamos também com lasers ou com microagulhamento. Isso. Pergunta aqui para nós, André Otávio, gostaria de saber, o microagulhamento é adequado para cicatriz de acne? Sim, nós já falamos. Há uma geração que não dispõe de tratamentos adequados, tem muitas cicatrizes, inclusive profundas. Sim, é um estigma. Por isso nós falamos, mães e pais que tiveram acne, venham, tragam seus filhos, porque o grande estigma realmente são cicatrizes. Então, se não tratar na hora certa, o quanto antes, essa acne pode deixar cicatrizes feias na pele, cicatrizes emocionais também, que fica realmente um trauma. Né, o senhor sempre fala também, enquanto tem a parte familiar, já é um aviso, né? Exatamente. Começou a aparecer o cravinho, o comedão, já traga o filho. Principalmente se um pai ou a mãe tiver, você tem o filho grande chance de ter de novo a acne. Uma pergunta da Regina do Paraná. Doutor Otávio e doutora Paula, me chamo Regina, não tenho condições financeiras de ser paciente da clínica, mas estou acompanhando todas as lives. Já comecei a mudar. Que prazer, acompanhe mesmo. Nós estamos aqui para passar essas informações. Ela está com os hábitos, principalmente quanto a passar filtro solar. Parabéns, esse é o primeiro passo. E que dicas a gente poderia dar para continuar com essa pele? Tem 29 anos, bem vaidosa. Continua sendo vaidosa. O que você aconselha, doutora? O filtro solar, que é o mais importante, ela já faz. Né? A gente gosta muito dos antioxidantes tópicos, tem os orais também, mas já que estamos falando da parte de cuidados domiciliares, cremes, os tópicos podem ser associados também a alguns tipos de ácido, mas o grande problema do ácido é talvez uma sensibilidade do paciente, então isso teria que ser um pouquinho mais... acompanhamento dermatológico, com certeza. Mas se você optar realmente o filtro que você já vai estar usando, uma vitamina C, que existem várias que você pode estar utilizando, já é um bom passo. E os hábitos, né, naturais, controle da alimentação, água e vou dar uma dieta do que a gente tem que comer. Aguarda um pouquinho. Universo Fitman. Doutor, na outra live falei com você, disse que estava iniciando um tratamento para acne com antibiótico e um diurético, mas passaram 2 meses e a acne está atacada de novo, socorro, tenho 36 anos e não aguento. Olha, tenha muita paciência, provavelmente ela tem a acne da mulher adulta. Que é uma acne que muitas vezes aparece na mulher depois dos 20 anos de idade,
você pode não ter tido na sua adolescência, e ela está, às vezes, ou não relacionada a síndrome do ovário policístico, ou não. Então, esse diurético que você está usando, provavelmente é a espironolactona, é um clássico. Nós adoramos na rotina, as mulheres podem tomar, os homens não, e ele vai controlar na sua glândula sebácea aquele excesso de hormônio que muitas vezes não está aumentado no sangue, mas as suas glândulas sebáceas têm alguns receptores, eles captam esse hormônio de uma maneira inadequada e causam sua acne. 2 meses é pouco tempo. Pouco. Eu acho que ela tem realmente ter Depende da bastante dosagem também, que é muito importante. O senhor viu no último congresso que a dosagem é super importante. Super importante. O Congresso Americano de Washington, há 15 dias atrás, os americanos adoram. No Brasil não é tão popular entre os dermatologistas, a espironolactona, eles usam muito, tanto para queda de cabelo, alopecia androgenética, hirsutismo e acne. Então a espironolactona é uma boa alternativa. Continua, por favor, tenha paciência. Uma outra pergunta, Elisson Ganso, eu não acredito nos colares de farmácia, estou errado? Olha, na verdade assim, você precisa acreditar no hidrolisado de colágeno. Tem várias marcas realmente bastante confiáveis. O importante são 10 gramas, não adianta tomar um comprimidinho, 2 ou 3, porque as cápsulas têm pouca quantidade. Então, normalmente são shakes. Então, acho que vale a pena, mas o hidrolisado de colágeno, quando você toma, não faz milagre, né? Você precisa ter essa proteína e estimular, eventualmente com tratamentos, com lasers, com radiofrequência, para você ter o resultado na sua derma, tá? A Larissa, do Rio de Janeiro, tem rosáceas, se pode submeter esse tratamento de microagulhamento. O que você acha, doutora? Pode. Depende do grau da rosácea, né, doutora Tana? Claro. A rosácea, só pincelar, é uma doença que causa bolinha, ela é similar à acne, né? Só que tem outras diferenças. Não pode ser tratado, na verdade, quando ela estiver na fase infecciosa, que tem o pus, quando está muito avermelhada, até porque pode piorar, e daí a contaminação que a gente falou. Com até certeza. Porque às vezes provoca um sangramento, né? Porque a gente quer. Se for na fase de vasos, mais controlados, eu acho que até é pode. bom, porque daí nós fazemos o microagulhamento com drug delivery. Isso. Então, por exemplo, nos casos de melasma, você tem uma vascularização importante e nós tratamos essa parte de vasos com microagulhamento e a colocação de medicamentos para clareamento no melasma, tá? Uma outra pergunta. Maria Germana, solicitação. Não está aqui. A Carmen de Minas Gerais que fez a pergunta dizendo quem tem queloide se pode fazer o microagulhamento. Então, na verdade, tudo que você tem que vai promover a estimulação de produção de colágeno e tudo mais, eu acho que eu evitaria assim no queloide, ou faria o microagulhamento como drug delivery, como uma forma de aplicação de medicamentos. Normalmente nós aplicamos os corticoides para diminuir e utilizamos lasers vasculares para a situação dos queloides. O Renato de Taubaté ouviu dizer que existem alguns alimentos que pioram a acne, verdade ou mito, os probióticos ajudam. Olha, na verdade, assim, eu assisti uma grande aula nesse último congresso de Washington, há 15 dias atrás, e que falava exatamente isso, né? Existem alguns alimentos, existem super importantes, que têm uma alta glicemia. Então, você come e você vai ter esse aumento da glicemia e vai solicitar insulina, que por um movimento de cascata solicita os hormônios e acelera os fatores de crescimento. Então, carboidratos de absorção rápida, açúcares, as farinhas brancas, deve ser evitado. Então, muitas vezes me perguntam, mas o chocolate causa acne? Na verdade, não é o chocolate, o cacau, a gordura, é o açúcar do chocolate ao leite. Outra questão da dieta são os laticínios. Então, está comprovado que o leite, principalmente o desnatado, por causa da proteína da caseína que nós temos no leite e também por hormônios que muitas vezes já contém, inclusive a vaca come a grama não é orgânica e tem toda uma cascata que também pode piorar. O whey protein pode piorar, a vitamina B12 e substâncias ricas em iodo, então excesso de sal também que pode ter o whey. Então, sim, existem alguns medicamentos, alimentos que podem piorar. E existem os probióticos, que são aquelas bactérias boas, que vão melhorar o processo inflamatório, que vão ajudar. Então, nós normalmente associamos os lactobacilos e os bifídio, tem um nome complicadíssimo, probióticos. São os mais novos, né? Os mais novos, e que são normalmente umas 5 cepas. Normalmente nós prescrevemos, mandamos manipular, isso vai ajudar, porque diminui o processo inflamatório. Então, todos os alimentos que causam o aumento da inflamação podem piorar a acne, ok? Nós temos uma pergunta da Carla Paglia. Pode falar sobre o novo preenchimento bioestimulador Elancê, por favor?
Na verdade, é uma terceira opção dos bioestimuladores. Ele tem um efeito, normalmente, de preenchimento também, mas também de bioestimulador. Nós, na prática, gostamos mais dos bioestimuladores à base do polilático, você adora, né? Adoro, eu sou suspeita. E o doxapatita de cálcio. Então, na verdade, é o Sculpta e o Radiesse, que nós usamos com bastante frequência. Quais são as melhores indicações do Sculpta, na sua opinião? Geralmente a perda do volume. Eu adoro perda do volume facial, porque já que estamos falando de envelhecimento, uma das principais, eu acho, características do nosso rosto, isso é todo mundo, não é nem uns mais, outros menos, é a perda das estruturas. Na verdade, elas vão saindo dos lugares que desabando. estavam. Exato. E os bioestimuladores fazem exatamente isso. Eles tendem a recuperar uma aparência mais natural, estimulando, fazendo uma reação inflamatória no colágeno, onde ele fica, e vai estimulando após 30 dias, 60, 90, que é o auge. As pessoas às vezes confundem muito o preenchedor de hialurônico com os bioestimuladores. Eles são complementares. Eu acho que se você tem uma estrutura, uma perda muito importante, primeiro estrutura com hialurônico. E os bioestimuladores, eles devem ser usados como complementação e principalmente o que eu chamo da moldura do rosto. Então, essa moldura nós vamos perdendo e muitas vezes também um pouco de massa magra aqui na região temporal. Então, os bioestimuladores fazendo esse frame no rosto, nós conseguimos dar uma rejuvenescida muito importante. E o que eu tenho visto que jovens, por exemplo, pacientes que chegam com 30 anos, doutor, o que eu tenho, o que eu posso fazer como prevenção? O tal do Prejuvenation. Eu acho que se a gente fizer uma sessão por ano em pacientes de 30 anos do ácido polilático, é uma excelente forma de retardar. Então, você pode começar mais cedo. Não precisa esperar que a flacidez aconteça ou apareça. Então, aos 30, já pode começar a fazer, sim, os bioestimuladores. Nós adoramos essa associação. Sim, não é? Ana Cláudia Costa, o que pode dizer de mais moderno para a alopecia androgenética? Bom, a alopecia androgenética é a calvície popular, ela é masculina e feminina, então assim, não é só homem que pode ficar calvo, não. Né? Se começar a perder o cabelo 18, 20 anos, já venha procurar tratamento. Isso. O que existe de mais novo é o PRP, ou PRP, ou famoso plasma rico em plaquetas. O que é isso? Na verdade, a gente retira o sangue, faz uma centrifugação, e esse sangue vai ter um plasma muito concentrado nas plaquetas e que elas são muito ricas nos fatores de crescimento. Isso. Tem duas fases, né, doutor? Duas uma fases, que forma o coágulo e esse plasma ele se separa do coágulo. Amarelinho. Isso. E a gente pega isso existem algumas máquinas, acabou de ser aprovado pela Anvisa a tecnologia, então os estudos estão sendo feitos em algumas universidades aqui no Brasil. No exterior isso é um clássico. Nesses últimos congressos, tanto o INCAS em Paris em janeiro, quanto o da Academia Americana agora, 15 dias atrás, em Washington, eu diria que para mim são duas stars que se fala, o microagulhamento e o PRP. Eu estive inclusive com a Tina Alce, uma grande amiga, até postei um videozinho com ela, falei, Tina, o que existe de mais novo, apesar de não ser tão novo? O plasma é novo e o microagulhamento é antigo. Já é antigo. Ela sempre me fala que ela resgatou esse microagulhamento e às vezes ela vê resultados melhores do que o CO2. Sim. É impressionante isso. Então o mais moderno é o PRP, normalmente o protocolo são uma sessão por mês, normalmente 3 a 6 sessões os resultados começam a aparecer, e os clássicos do tratamento da alopecia androgenética. Minoxidil, sim, tem que usar sempre massageando, porque é um vasodilatador, vai melhorar a circulação e estimular. Os medicamentos por via oral com a finasterida continuam sendo usados. Sim, inclusive mulheres. Inclusive né? mulheres. Em idade não fértil, né? Depois da menopausa, acho que é uma alternativa ótima. E também espirulactona, que nós falamos para acne. E o microagulhamento, que nós também falamos, com a atuação do laser fracionado, e medicamentos com fatores de crescimento, biotina e outros medicamentos que vão estimular. Então, a ideia da alopecia androgenética é começar precocemente o tratamento. Sim. E tem que ter uma manutenção. Às vezes 2 anos depois eles voltam e falam, mas posso parar? Lógico que não. Tem que entender que não é um tratamento para agora. A gente vai lutar contra a genética da pessoa. Exatamente. Né? Não vamos deixar a manifestação. Isso. Então, você tem que lembrar que a gente continua envelhecendo, continua indo para a academia, você vai ao dentista. Então, tratamentos mantém velocidade de cruzeiro. Eu acho que essa frase é bem boa, tem que continuar para sempre. Perguntas, Isabelle. Olá, adoro as lives que vocês fazem. Obrigado, Isabelle, um beijo. Estamos com saudade. Não perco nenhum. Gostaria de saber se o microagulhamento funciona contra olheiras. Um beijo e obrigada. Olha, contra olheiras eu faria outras tecnologias. Porque olheira, nós sempre falamos, tem 3 componentes.
a vascularização, o pigmento e às vezes a falta de estrutura. Então, para a parte de pigmentação, nós usamos laser fracionado, o Star Walker que acabou de chegar, que pica os segundos. Para vascularização, nós usamos os lasers vasculares. Qual que você gosta de usar? A luz? Eu gosto da luz pulsada e o ND-AG. Tá. Gosto que a gente faz tanto em varredura, para tirar a parte mais rosada de fundo, e para pegar aqueles microvasos porque a pele é muito fininha, muito então fininha, aparece muito, claro. né? E aí lembrar, porque as olheiras, elas têm realmente a pele muito fininha e tem esse componente. Não adianta usar somente um creme anti-olheiras que tem despigmentantes. Isso. Normalmente tem associados agora o ácido tranexâmico. Outra aula que eu assisti interessantíssimo. É um ácido que é utilizado para algumas outras patologias, mas para melasma e vascularização, nós podemos usar sob controle. Não é todo mundo que pode usar, temos que fazer bem o screening, Sim. fazer vários exames, e isso pode ser associado. Então, Isabelle, despigmentação, cuidado da vascularização. J. Maturana. Olá, seu João Carlos, tudo bem? Boa noite. Como proceder após o tratamento com microagulhamento? Devemos usar alguma pomada, creme, ácido seria indicado após o tratamento? Olha, João, é o seguinte, depois do microagulhamento, existe um certo sangramento, obviamente. Vocês normalmente colocam aqui um drug delivery, dependendo o drug delivery é um medicamento, na verdade, que a gente quer dependendo de cada caso. Né? Se a gente quer clarear, um clareador, rejuvenescimento, rugas, vitamina C. Sim. Então, por quê? Já está o pertuito, o furinho lá feito. Então, a gente coloca esse medicamento. Daí, exatamente por causa disso, a gente não pode colocar nada em seguida. A gente tem que esperar agir no mínimo 4 horas. 24 horas, aí coloca Depende, daí sim, mais cicatrizantes, doutor, porque a recuperação, por mais que no dia possa ficar, depende do sangramento que a gente faz, ou com pressão, possa ficar mais feio, né, na verdade, por conta da vermelhidão, não porque fica deformado nem nada, que as pessoas têm muito medo, nem muito edema também. Esses que a gente faz em consultório. Tem os microagulhamentos mais cirúrgicos, daí sim, esses têm uma recuperação mais difícil, mas aí sem cirúrgico, sedação, é outra coisa. Mas só cicatrizante é o suficiente. E às vezes o dexapantenol, que muitas vezes tem também nesses lápis labiais. O João acho que fez uma pergunta pra gente na última live sobre ressecamento de lábios. Então esse mesmo princípio ativo é utilizado também nos recuperadores, os cicatrizantes da nossa pele. Obrigado pela pergunta, João. Adriana, qual a diferença entre o Sculptra e o Radiesse? Adriana, querida, tudo bem? A Adriana é um exemplo para nós, é a nossa Miss Fitness. Tem 62 anos, se cuida, faz musculação, vem aqui, trata da pele. É um prazer cuidar de você, Adriana. Fala um pouquinho para ela, então, a diferença. Adriana, a diferença dos dois, a gente falou, lógico, são as substâncias. A hidroxapatita de cálcio, que é o Radiesse, e o Sculptra, o ácido polilático, que é um pouquinho mais antigo. A diferença, na verdade, é o local que a gente quer aplicar. Né? Os dois são muito bons, podem ser aplicados em quase todas as partes do corpo. O Sculptra, eu gosto mais face, moldura, gosto muito de colo, barriga, interno de coxo, corpo em geral. E o Radiesse, a gente gosta muito de pescoço. Pescoço, eu acho que é campeão. E mãos, né? Para camuflar tendões, veias, exatamente, né? porque às vezes as mãos são áreas que as pessoas às vezes esquecem. Todo mundo vem tratar o rosto, às vezes desce pro pescoço, esquece do colo e das mãos. Nós também fazemos os mesmos tratamentos de rejuvenescimento facial também nas mãos. Então, a hidroxiapatita, inclusive, ajuda a disfarçar essas nossas veias que são escuras, porque ele é esbranquiçado. Eu acho que para transparência o resultado é muito bom. E para pescoço tem sido incrível os resultados com a hidroxiapatita de cálcio. Cris Carvalho, esses jatos de plasma para a pele, o que o doutor acha se funciona? Na verdade, não é o jato, é o plasma rico em plaquetas. Ele também tem resultados muito interessantes para rejuvenescimento, tem várias artistas aí fazendo isso no exterior. Então, por quê? Porque esse plasma ele é concentrado nas plaquetas e são muito ricas nos fatores de crescimento, que nada mais vão estimular o crescimento do folículo piloso, do nosso colágeno. Então, ele dá assim um ar, um glow na pele bastante interessante. Nós vamos começar a usar. Daqui a alguns meses a gente vai falar para vocês. O que foi descoberto, né, que eu acho que todo mundo fala, que fatores são esses? Que na verdade os fatores das plaquetas são os precursores de todas as respostas. Por isso que ele é usado para tudo. Exatamente. Né? Eu acho que é uma grande tecnologia que veio sim para ficar. Eu acho que os resultados vão ser bem interessantes. Cara Palha, o que há de melhor atualmente para tratamento de flacidez na área dos olhos? Olha só, dependendo do grau de flacidez das pálpebras, nós podemos usar radiofrequência, tem vários aparelhos
que nós estimulamos colágeno com radiofrequência, nem dói, só dá uma esquentadinha. Não, é muito tranquilo. Nós temos também a radiofrequência monopolar, o antigo Thermage, que existe uma ponteirinha que nós conseguimos atingir uma temperatura para dar uma encurtada no colágeno. Nós também temos utilizado o Tixel, eu acho que vocês têm gostado, né, do resultado. O Fotona, que a gente faz aquelas 3 ponteiras de óleos. Tá, que acaba dando tanto a melhorada na superfície, através do érbion, e depois nós estimulamos colágeno pelo calor. Então existem várias alternativas, dependendo do grau da sua flacidez. Agora, se chegou a um grau de flacidez importante, que a gente já realmente puxa essa pele e vê que está bem pesadinha, aí blefaroplastia, cirurgia. Existem tantos cirurgiões plásticos como alguns oftalmologistas que são especializados na blefaroplastia. Mas por enquanto, prevenção, creme, besunta. Melhor coisa. Melhor coisa. Porque nessa área dos olhos, nós quase não temos glândulas sebáceas, então é uma área mais ressecada. Então, se você às vezes tem a pele muito oleosa e acha que também tem óleo nas pálpebras, não. Principalmente para esses pacientes, muito comum. Pacientes que têm acne e que morrem de medo de usar as cremes para os olhos. Então, eu conheço várias pessoas, não vou citar nomes, que têm medo de usar. Pode usar sim, mesmo que você teve acne, que tomou Roacutan, besunta essa área dos olhos. Ana Cláudia, já marquei consulta com vocês, estão ansiosos. Vai ser um prazer. Bem-vinda. Tem uma pergunta do João Carlos de Itaim Paulista. Ele é triatleta e tem melasma. Já fez vários tratamentos, o que há de novo desses últimos congressos. Eu acho que é um grande vilão. É o melasma. Olha, interessante, porque um triatleta, normalmente, eles não se expõem muito ao sol e muitas vezes é difícil passar o filtro e controlar mesmo a exposição, porque passar o filtro, tem que usar um boné como protetor, e eu não sei se você já está usando também os filtros solares por via oral. Então, existem alguns comprimidos de polipódio leucotomos, mais os antioxidantes, que ajudam na proteção solar. Triatleta normalmente também perde um pouco de massa magra no rosto, e muitas vezes chegam até nós, não só para o tratamento do melasma, mas para a reposição dessa gordura que foi perdida. Mas de melasma eu diria que as grandes novidades, não sendo novidades, você saber que é para sempre, o tratamento vai e volta, mas nós associamos omnicoagulamento, nós temos usado agora o Star Walker. Star Walker, com resultados incríveis. Porque a rapidez é dos lasers de picosegundos e eles acabam destruindo os pigmentos por fotoacústico. O que é isso? Você não vai causar um processo inflamatório tão grande, a velocidade é tão grande dos picosegundos que é o efeito fotoacústico. Então é usado para as tatuagens e, logicamente, para todas as lesões pigmentares, incluindo o melasma, sendo que não é a solução, mas é uma alternativa que veio juntar ao nosso arsenal terapêutico para o melasma. E não esquecer da parte vascular. O mais importante, que na verdade o que mais a gente tem visto hoje no melasma, porque a gente tratava e o pigmento não ia embora. Depois que a gente começou a ver com experiência que a parte vascular era muito importante no melasma, eles foram melhores. Melhores, exatamente. E sempre a seguir fazer o drug delivery, colocar medicamentos clareadores. Bruno Lemes, boa noite. Existe tendência da terapia genética ser utilizada no futuro para tratamento de pele? Com certeza, existem vários estudos aí nesse sentido, depois que o genoma foi muito bem estudado, para desativar algumas possibilidades, fazer estudos, e algumas patologias bastante importantes vão ser controladas, eu tenho certeza, com essa parte da medicina genética, mas não tenho dúvida nenhuma. Estou amamentando e gostaria de saber como posso tratar do melasma. Edilane Silveira. Doutora. O melasma, na amamentação, a primeira coisa, que a gente não precisa nem falar, é o filtro solar. Os filtros orais também já podem ser usados, na amamentação não tem problema, mas alguns ácidos podem ser usados, que não interferem em nada, como o glicólico, até os derivados do retinóico, a dapaleno pode ser usado também. Eu também acho que essa história dos retinoides durante a amamentação não vejo problema. Durante a gestação, ok. É prudente não. E bastante vitamina C. Sim, eu acho que a vitamina C tópica pode ser usada. Você pode retomar o tratamento sem nenhum problema. Tem a Denise Maviana aqui, ela tem 60 anos, pergunta quais os melhores procedimentos para quem tem essa idade e não se cuida, mas quer começar a se cuidar. Ora, então procura sim um dermatologista da sua confiança. Existem alguns tratamentos básicos, filtro solar, vitamina C, um acidinho à noite. E pode começar assim, se eu for escolher um procedimento,
A toxina. Eu acho que a toxina impacto, né? vai dar um impacto em 10, 12, 14 dias e você provavelmente vai se estimular para fazer outros tratamentos. Então, procura sim. Eu acho que a toxina pode ser útil, o ácido hialurônico, obviamente, os bioestimuladores e essas tecnologias todas. Então, eu acho que vale a pena procurar, porque se cuidar faz muito bem. Você vai se olhar para o espelho e vai se sentir melhor, você vai se amar melhor para você e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Roberta Jardim, um beijo. O plasma funciona para alopecia? Quero. Sim, venha. Venha. A maior indicação sim, o plasma rico em plaquetas vai ser para alopecia androgenética. Vai ser realmente o carro-chefe, não tenho dúvida em relação a isso. Microagulhamento no tratamento capilar garante o surgimento de novos fios? Sim, se nós associarmos os antiandrógenos, que nós já falamos, e nós associarmos tecnologia e os injetáveis. Então, o fio que era em miniatura, porque a característica fica terminal, né? Ele muda a característica. Ele é curtinho, então a característica é ele conseguir chegar a um fio terminal e dar uma espessada. Se você fizer o tratamento via oral tópico e o injetável, eu não tenho dúvida que isso vai ser bastante útil. Fabiana, boa noite. Tem algum tratamento que equivale ao laser fotona? Existem sim, porque o laser fotona ele é composto de 2 lasers, na verdade. Ele tem o erbium e o Nd:YAG. Acontece que o sistema fotona existe uma tecnologia robótica, que eu acho que essa é o grande diferencial de todos os outros. Ele trabalha numa velocidade, numa rapidez super importante, isso facilita o tratamento, ele fica mais ágil e dói menos. E você consegue atingir 2 tipos de temperatura. Por exemplo, para essa parte aqui de gordurinha, de duplo queixo, você pode com o fotona atingir 45 graus e dar uma derretida nessa gordura e passando por 43, 41, 43, você estimula colágeno. A gente gosta muito do pescoço, né? Da elastina, que é bem usado e a nossa experiência é ótima. E eu tenho um diferencial do intraoral. Me fala um pouquinho do fotona intraoral. O intraoral, na verdade, é a segunda característica do próprio laser, que é o erbium. Qual foi a grande sacada, né, do laser? Eles entrar em contato pela mucosa, pela face muscular, que causa esses códigos de barra, o sucranasogeniano. Exatamente. Então, a gente consegue, pela proximidade e sem deixar marca externo, agir mais eficaz, sem dor, porque ele não dói. Exatamente. É rápido e a pessoa volta para casa na mesma hora, para o trabalho, onde ela quiser. O que eu gosto muito, a gente chama também de fotona lips, porque você, através desse laser, você vai estimular colágeno pelo calorzinho que ele produz, fazendo uma formação de colágeno sem precisar injetar, dependendo do grau, do volume do lábio. Às vezes só as seções do fotona na área dos lábios, você produz colágeno de dentro para fora. É o que a gente deseja. A história de colágeno é estimular de dentro para fora e também tomar os suplementos à base do hidrolisato. João Félix, como tratar a parte vascular do melasma? Através de, nós acabamos de falar, do laser específicos, do Nd:YAG ou a luz intensa pulsada. Então, o seu médico tem que ter esse tipo de tecnologia, desses lasers, para tratar a parte vascular e pigmentar. Olha, tem uma pergunta aqui sobre nutracêuticos, o que é? É um laser? É um remédio? Forma de manipulação? Essa pergunta está ótima. É que está na moda, né? Para que serve? Tem eficácia a curto prazo, longo prazo? Então, na verdade, nutracêutico é um termo utilizado para os princípios, para bioativos que estão ou nos alimentos ou estão em fórmulas, né? Ele é um nutriente específico presente no alimento, ele não é em si o próprio alimento. Por exemplo, o licopeno é um nutracêutico que é bioativo, mas está dentro, por exemplo, do tomate e da melancia e combate várias doenças. Outros nutracêuticos possuem diversos benefícios para a saúde, por exemplo, resveratrol e os fitoesteróis da uva. Então, vinho e a casca de uva têm esses famosos fitoesteróis. Quais são as vantagens dos nutracêuticos, né? Por que eles são tão bons? Eles têm muitas vitaminas e sais minerais, eles podem ser consumidos pelo seu próprio alimento, ou em barras de cereais, sopa, bebida, ou em fórmulas manipuladas, ou pelo nutricionista, ou pelo próprio médico. Né? Existem várias formas, então tem em fibra dietética, em proteína, em shake, em vitaminas antioxidantes e minerais. Quais são os principais? Vamos falar aqui alguns nomes. A isoflavona, famosa, é um excelente nutracêutico. O licopeno, que tem no tomate e na melancia, eu gosto muito, ele combate os radicais livres.
E a doutora Zoe Draelos, no Washington, deu uma aula falando dos licopenos, e ela fala que o tomate cozido é melhor do que o tomate cru, diferente da maçã, que eu vou falar daqui a pouco. Outro tipo de nutracêutico é a linhaça dourada, principalmente, é rica em fitoestrógeno, previne vários tipos de câncer, diminui o colesterol ruim. Tem o famoso chá verde, por isso que os japoneses adoram. Tem polifenóis que são altamente antioxidantes, combatem as doenças cardiovasculares. Ômega 3. Ômega 3 tem o 3, o 6 e o 9. O 3 é muito melhor para processos inflamatórios. E assisti também uma aula muito interessante da doutora Zoe Draelos, que falava da melhora da acne em pacientes que estavam tendo dietas ricas em ômega 3. Quais são a riqueza? Os peixes. Mas dependendo do mar, né? É isso. Outro nutracêutico são os blueberries, são os famosos mirtilos, principalmente quando eles estão desidratados, porque os mirtilos são ricos em quercetina e antocianina. E ela falou uma coisa interessantíssima, que é a maçã verde com casca. Ela mostrou um estudo mostrando que você vai conseguir mais vitamina C com essa casca do que se você tomar, por exemplo, a vitamina C. A concentração é muito maior. As uvas são riquíssimas no resveratrol, o vinho também tem efeito anticancerígeno e reduz o colesterol ruim. E o abacate cru. Então, na dieta dela, ela fala... do abacate eu não sabia. Do abacate cru, porque é riquíssimo em luteína, inclusive para a saúde dos olhos. Então, o abacate é gordura boa, assim como o coco, o óleo de coco. Aliás, na minha casa, só óleo de coco. Eu tirei todos os cocos para comidas quentes. Ou azeite, ok, para salada. Você tem que suplementar com os minerais, zinco, cálcio, selênio, ferro. E tem também um outro nutracêutico que é encontrado no melão Cantaloupe, que é o famoso superóxido de dismutase, que tem alguns produtos chamados glisodin. Eu vi estudos no INCAS mostrando diminuição e melhora do melasma, vascularização e pigmentação. Outra coisa para nós termos uma dieta que vai repercutir na nossa saúde é fonte de proteína. Só que as carnes vermelhas e processadas são contraindicadas. E o ideal são as fontes de peixe, frango e iogurte, que hoje em dia tem de 18 gramas de proteína, eu tomo no pré-treino, e os queijos. E ruins, as fontes de proteína são as carnes vermelhas. Quais são as gorduras ruins que não devem ser usadas? Né? Manteiga, infelizmente, tudo que tem manteiga é maravilhoso, né? Vai para lá e você sente o cheiro da manteiga na rua. E sempre optar por nossas dietas mais com baixo índice glicêmico, aquilo que a gente falou. E ela concluiu assim, a dieta da beleza para ela é, todo dia, um abacate, cenoura. Ela fala 2/3 de uma xícara de cenoura crua, azeite de oliva à vontade, uma maçã com casca verde, com casca, como é crua, berinjelas e berries. Além disso, ela pede para fazer suplementação com linhaça e a vitamina D. Ela acha que deve tomar direto. Existe aí um consenso que a vitamina C realmente é super importante e a deficiência gera várias patologias. Falei demais, hein? Não, mas foi super completo. É uma informação nova, né? Não é? Eu acho que os nutracêuticos estão realmente com tudo, então você pode conseguir na sua alimentação, nos suplementos que a nutricionista ou os médicos podem lhe ajudar. Tem uma pergunta aqui da Joana de onde ela é? De Taubaté. No salão de cabeleireiro que frequenta, o esteticista faz microagulhamento. Esse procedimento é seguro? Que susto, hein? Como a gente já falou, tem alguns rollers também que são vendidos na internet livremente, né? Não conhecemos, geralmente o médico que deve fazer esses procedimentos até para evitar infecção, entre outras coisas. Às vezes pode passar em cima de alguma lesão que não é para passar. Pois existe a contaminação, o produto tem que ser descartado. Sim, e às vezes, já aconteceu aqui uma vez, uma paciente chegou de um lugar não médico, foi feito um procedimento, e assim, por que é importante a consulta do dermatologista? Às vezes você tem lesões que você acha que é uma alergia ou que é uma irritação, e às vezes é um pré-câncer, né? Então, o exame dermatológico, ele é necessário antes de qualquer tratamento. Vim fazer uma toxina, não é bem assim. Vamos ver se seu rosto está saudável, se você não tem nenhuma pinta que esteja em transformação, se você não tem uma queratose actínica, que são aquelas lesões vermelhinhas com casquinha, e que você não deve fazer procedimentos em cima disso.
Então, cuidado com locais que não são onde você vai estar tratando esses procedimentos com o médico. Sempre é o dermatologista que é o mais indicado para fazer isso. Casa Design Oficial. Doutor, tem melasma e rosácea, dermatologista falou que não tem tratamento para rosácea, é verdade? Não, por favor. Tem bastante tratamento. Lógico que tem que partir do pressuposto que a rosácea também é uma doença crônica. Exatamente. E mulheres, depois da menopausa, tende a piorar. Ela vai ter essa fase de melhora e piora. Frio, bebida alcoólica, comida apimentada, o estresse, infelizmente, também piora a rosácea. Mas ela tem controle. Tem controle tanto tratamento domiciliar, tem controle com os lasers. Por que a gente fala dos lasers para rosácea? Porque o que a gente controla em casa, né, doutor, é o eritema, o flush, que é o vermelhão. A inflamação, a pústula. Isso, mas os vasinhos que são decorrentes de toda essa inflamação, é só o laser. Com certeza. As pessoas às vezes esquecem disso e muitas vezes só tratam com creme, com antibiótico, etc. Mas essa rede vascular você só vai conseguir tratar com laser. Uma luz pulsada, que é uma das tecnologias mais básicas, trata muito bem essas lesões. Mas, logicamente, pelo menos umas 5 sessões, eu costumo fazer uma vez por mês, nós fazemos essa frequência, e depois uma manutenção. E cuidado, porque se a rosácea não tratada, ela aumenta, dilata o nariz. Então, essas pessoas, você começa a perceber, pega uma foto de 20 anos atrás. Esse nariz não era tão dilatado. E aí, no estágio final, que é muito inestético, é o famoso rinofima, que parece um morango. O nariz vai crescendo, daí não é só vasinho, são volumes, são situações bem inestéticas, volumosas, chama rinofima. É o estágio final da rosácea. Então, a rosácea tem sim tratamento e ela é confundida, porque às vezes acham que é acne e não é acne, é rosácea. Pergunta do Joyce Souza. A gestação indicada a vitamina C para prevenir o melasma? Sim. Com certeza, adoramos. A vitamina C é um antioxidante poderoso. Você pode usar de manhã, antes do filtro, acho que a associação é muito boa, e pode continuar usando à noite a vitamina C tópica. Carla, doutor, sou vegana e por isso não tomo colágeno, mas gostaria de saber o que o senhor indica para tomar que tenha o mesmo efeito. Na verdade, você vai ter que procurar as fontes de proteínas veganas. Eu descobri recentemente que champignons são excelentes fontes de proteína. Eu não sabia. Nossa nutricionista Kênia que me indicou. Aliás, ela me indicou também o iogurte de 18 gramas, que eu não sabia, no pré-treino, e os champignons. Então, você vai precisar, na sua dieta, fontes de proteína que possam suprir essa sua escolha na sua alimentação. Mais perguntas da Regina. Pode me falar a sua opinião do papel da fisiodermato funcional esteticista, que foram precursores estéticos no seu dia a dia? Eu acho excelente. Eu acho que eu fui aqui no Brasil um dos precursores, assim, dos primeiros a dar força às esteticistas, cosmetólogas, a trabalharem conosco. Isso acho que foi uma abertura. Existe sim uma formação muito boa hoje em dia da fisioterapeuta dermatofuncional e que é um excelente complemento no nosso dia a dia. Sim, para a aplicação dos aparelhos corporais, as tecnologias de radiofrequência, mesmo a depilação a laser, muitas vezes bem treinadas podem fazer, e as limpezas de pele, porque a acne tradicional você tem que ir lá retirar os comedores, né? Que nem no dentista tratar dos tártaros antes que tenha cárie, a esteticista vai te ajudar, sim, junto com o tratamento médico dermatológico. Ellen Rebelo, o que tem de melhor para tratamento de flacidez na barriga? O que você acha, doutor? Bastante coisa. Depende, logicamente, do grau de flacidez, se é só flacidez, se tem gordura localizada. Exatamente. Isso vai dividir o nosso tratamento. Nós gostamos muito tanto do ultrassom microfocado e eu falo, que o doutor fala que eu gosto de bioestimulador, eu adoro bioestimulador, porque ele vai muito bem com tudo. Normalmente a gente tem associado o ultrassom microfocado, que tem 2 tecnologias no mercado, e no mesmo momento, em seguida, nós já aplicamos o bioestimulador. Os resultados, assim, esse umbigo tristinho para baixo, dá realmente uma bela fortalecida, esticadinha em algumas sessões, sempre. Nós temos mais uma pergunta. Temos tempo ainda? Temos. Ainda temos. Calvície feminina tem cura. Veja bem, a calvície feminina, a gente falou já desde o começo, é alopecia androgenética. Sim, às vezes as pessoas deixam chegar no estágio já bastante avançado, principalmente na menopausa. Hoje nós atendemos uma paciente, eu perguntei, e a sua história familiar? Sim, minha mãe tem o cabelo bem ralinho. Não procurou tratamento a tempo,
Ela tem 30 e poucos anos, então a gente já iniciou uma rotina de prevenção, para não chegar na menopausa, em que há todas aquelas alterações hormonais, onde a alopecia androgenética pode manifestar de uma maneira mais intensa. Tem tratamento sim, procura ajuda de um dermatologista. Ruth de Recife, já vi nas redes sociais algumas celebridades com o rosto sangrando. Já vi também. Bastante. Isso é o tal do, isso é o tal do PRP, do PRP. Olha, veja bem, tem dois tipos. A gente falou aqui do microagulhamento e do plasma rico em plaqueta. Eu já vi dos dois tipos. Eu vi elas. O que eu mais vejo é o microagulhamento. Fazendo sangramento feio, fazem tutorial e tudo mais. Não faça isso, tá? Não vai atrás desse tipo de comportamento, que você pode ter aí uma infecção e não vai ter o resultado ideal, porque mesmo esses que são vendidos na internet, você não tem a profundidade que nós queremos para atingir a sua derme, tá? Esse tratamento de plasma, dói, existe um prazo de recuperação? Na verdade, assim, é associado, se faz sem anestésico, realmente dói, mas existem protocolos com a associação do anestésico, é super tranquilo. Quem já fez intradermoterapia, mesoterapia, já fez injeções para queimar gordura, injeção para estria, é bem tolerado, né? E é só uma vez por mês. Então é algo que realmente não existe, não pense nisso, pensa no resultado final, que vai ser muito bom. Botox em quanto tempo? Boa pergunta. O que você acha? Nós preconizamos pelo menos 2 vezes ao ano. Depende se a pessoa tem uma rotina de academia, trabalha com isso, a gente sabe que sai mais rápido pela contração muscular. No mínimo 3 meses. Antes de 3 meses a gente não reaplica. Até para não ter um pouquinho de anticorpo, que é muito falado, e hoje a gente sabe isso, que daí não faz mais efeito a toxina. Né? Então, 2 vezes ao ano eu acho eu bom. Gosto também, principalmente, não deixa zerar totalmente. Isso. Porque essa musculatura, ela voltando a trabalhar de novo, acaba marcando, trincando um pouco o seu rosto. E existem vários estudos mostrando que o uso contínuo da toxina, mesmo em jovens, você acaba estimulando a produção de colágeno. Então, pelo fato de essa musculatura não estar sendo tão intensa, você tem um efeito de rejuvenescimento na sua derme também, não só na musculatura. Eu acho que é isso que a doutora falou, 2 vezes ao ano, ou a cada 4, 5 meses. Tem pessoas que fazem a cada 4, não tem nenhum problema, vai continuar. Não, doutor, vai continuar pegando? Sim, vai continuar funcionando, sim, não tem problema. Então, tem uma pergunta aqui. Ana mora atualmente em Lisboa. Doutor Macedo, existe possibilidade de atender aqui em Portugal? Ana, adoraria, quem sabe, vamos pensar a respeito. Muito obrigado por você nos assistir de tão longe. Regina Cunha, BCA faz mal para o coração? Que eu saiba, não. BCA são aminoácidos, então isso não talvez ela está confundindo com aqueles termogênicos, que tem cafeína, que estimulam a circulação para queimar. Não, BCA não vejo nenhum problema. Não para coração. Sculptra para levantar o bumbum eficaz ou Radiesse, qual vocês preferem? Bom, a doutora prefere Sculptra. Eu prefiro Sculptra. Na verdade, no bumbum, no glúteo, que tem aquela aparência um pouco mais da celulite, o Radiesse daí entra. Associado com ultrassom microfocado, ele você consegue camufla bem, isso. Mas assim, na minha experiência eu amo Sculptra, o doutor brinca, mas eu gosto muito. Mas se tem a celulite bem evidente, o Radiesse entra uma boa opção. Para o glúteo, existem alguns trabalhos do Dr. Chino em Miami, que é o que mais aplica ácido polilático no mundo. Ele aplica normalmente 2, 3 frascos em cada glúteo, é uma quantidade enorme. E ele tem alguns locais de aplicação, que são os vetores, assim, mais ou menos acima também do glúteo, fazendo um V, que dá esse efeito lifting. Isso. Então, existem possibilidades sim, de tratamento, não ganhar volume, mas você realmente deixar uma forma mais harmônica, estética, e fazer um efeito lifting com os bioestimuladores. Mais uma, minocycline é bom para acne? Bom, nós aqui não damos receitas, me desculpe, nós não falamos nomes de medicamentos, mas é uma alternativa, sim. Os antibióticos eles são utilizados no tratamento da acne inflamatória, normalmente para sair dessa fase 2, 3 meses, mas tem que tomar bastante cuidado com o uso de antibiótico. Sim. Às vezes nós preferimos o uso de antibiótico local, tópico, mas sempre associado com peróxido de benzoíla, para evitar a resistência bacteriana. Porque às vezes você fica usando antibiótico para a acne durante anos e anos, quando você vai precisar lá na frente uma situação mais importante, o antibiótico pode causar resistência. Cuidado. MD Codes ajuda o formato da maçã do rosto? Guarde Santos.
Sim, MD Codes é a famosa tecnologia técnica desenvolvida pelo Dr. Maurício de Maio, que são pontos estruturais de ácido hialurônico para aqueles pontos onde nós perdemos tanto gordura quanto os ossos. E normalmente nós vamos estruturar esse rosto sim. Nós vamos ver que muitas vezes nós perdemos a massa óssea e a massa gordurosa foi sendo consumida e nós conseguimos, inclusive, eu gosto muito para definição do contorno do rosto. Então, sim, é uma forma, uma técnica de aplicação do ácido hialurônico, de reestruturação com ácido hialurônico. Ainda tem perguntas, Olha, gente, muito obrigado. As perguntas que ficaram aqui nós vamos responder todas, fiquem tranquilos, tem o nosso contato, podem mandar o WhatsApp e no direct também nós fazemos questão de responder uma a uma. Nós adoramos fazer esse tipo de bate-papo, né, doutora? É uma delícia. Não é gostoso? Virou rotina nossa, né? A cada 15 dias nós fazemos um rodízio com todos os doutores da equipe. Daqui a 15 dias nós voltamos, anunciamos aqui já daqui a alguns dias qual vai ser o tema para vocês fazerem. Contem sempre com as nossas informações, é um prazer estar trocando essas informações, trazer as novidades. Eu costumo frequentar praticamente todos esses congressos internacionais e nós vemos que a nossa dermatologia brasileira está muito up to date. Nós fazemos tudo que se faz lá fora. Muito bem. Muito bem, graças a Deus. Tem vários colegas brilhando no exterior, fazendo aulas incríveis. O Dr. André Braz eu gosto muito da aula dele. Sou suspeito. Não é? Sensacional, parabéns, André. Suas aulas têm sido realmente reconhecidas mundialmente. Então, a dermatologia brasileira é bastante reconhecida. Todas as tecnologias que existem lá fora, praticamente nós já temos. O plasma rico em plaquetas chegando agora com a aprovação da Anvisa, eu acho que é um grande futuro. Muito obrigado, até uma próxima, um grande beijo. Obrigado, doutora Paula. Obrigada, boa noite. Boa noite.